Olá, capítulo 4, falando então de construções. Esse capítulo vai falar de construções de cláusulas ou de frases como uma rede, vai falar de atos de fala e funções de discurso, vai falar de ajuntar e separar essas duas operações aí, para se reparar as fronteiras, para reparar a quebra entre as construções. Vai falar de construções e aquisição de língua-mãe e de propriedades sintáticas das construções. Então, dentro aí dos primeiros capítulos, não, desculpa, dos primeiros títulos, ele vai entrar, vamos dizer, em mais detalhes em certas coisas. Por exemplo, vai ter uma subcategoria aqui, vai ter um subtítulo que chama a categoria do estado de construção no russo. Category of State Construction. É uma construção que chama categoria de estado no russo, ok? Tem outra construção no grego clássico aqui, que é a construção condicional grega. Nesse caso é ituto e pion. If this they were doing, they were wrong. Tá, a frase então no grego seria ituto e pion edicum. Se eles estavam fazendo isso, eles estavam errados. Ituto e praxin edikesan an. Se if this they had done, they would have been wrong. Se eles tivessem feito isso, eles teriam estado errados. Então são essas construções condicionais no grego. Vai falar em como os elementos da frase concordam em número. Vai falar de construções existenciais, por exemplo, there is, there are, the book is on the table, there is a book on the table. Vai falar dessa divisão entre o inglês falado e escrito. Ele vai falar de cláusulas when. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Não vai dar muitos exemplos dessas when clauses. A conclusão, estamos chegando, falando do miolo já, né? A conclusão, na página 117, é de que os linguistas que trabalham no campo da gramática generativa acharam que eles deveriam desenvolver as general constraints, que eles deveriam desenvolver as particularidades gerais e aplicá-las para um número de construção, de um número certo de construções. Eles acharam que isso era uma coisa super importante, super legal e que valia a pena fazer isso. Mas pensando bem, ele diz aqui, a gente pode ver que esse ímpeto não era muito importante para a chamada gramática generativa, porque ele acabou obscurecendo a variação na complexidade da competência daqueles que falam o inglês. Então, a variação na complexidade do inglês falado, ela não deve ser obscurecida. Então ele está reclamando, o Miller está falando, olha, a gente tentou aplicar essas categorias aqui, mas a gente acabou escondendo, né, as complexidades de falantes. Ele disse que houve uma atenção mais focada nas generalizações mais teoréticas e o uso de fato no dia a dia, na fala, acabou ficando para escanteio. E aí ele vai refletir, isso aqui é uma reflexão então que ele mesmo, né, como um membro, se não me engano, da gramática generativa, mesmo que seja um membro bem crítico, ele mesmo fala que essa história de se construir construções para um tipo particular de atos de fala,
em um tipo particular de movimentos de discurso, de opções de discurso, foi downgraded, né, foi colocado como menos importante, e as lições de trabalho, de se trabalhar no non-standard English, né, no inglês não standard, ou no inglês falado, continuou invisível até que um cara que chama Alison Henry trouxe né, duas coisas juntas, ele juntou duas coisas. Então, quando esse cara juntou a gramática generativa de Chomsky e os detalhes na variação do inglês de Belfast, aí ele fez um projeto que valeu a pena. Ele disse aí então que as construções e as regras, digamos assim, regra que é um termo técnico da gramática generativa, estão muito bem, obrigado. Então, valeu a pena pelo menos reter essas categorias de construção e de regras, mas isso só valeu a pena quando Alison Henry trouxe aí, juntou a gramática generativa e os detalhes de variação nas estruturas sintáticas centrais, no inglês de Belfast. Então, super específico. Vou ver aqui se vale alguma coisa no miolo. Nossa, mas tem um exemplo aqui muito particular do inglês. Eles construíram uma categoria só para a parte do inglês que chama tag questions. Tipo, I read the book, didn't I? You said it, didn't you? Tag questions. E o fato deles terem colocado isso como uma categoria, it blows my mind, porque é uma coisa tão específica do inglês. Mas tudo bem. Ele falou então aqui sobre Constructions and Speech Acts, que no caso são a teoria do lugar dos atos de fala, acho que no português. Ele vai dizer assim, olha, as cláusulas declarativas, elas declaram, as interrogativas perguntam e as imperativas comandam. E ele falou aqui, então a gente vai ter diferentes construções para esses diferentes tipos de pergunta. Se o falante está perguntando se alguma coisa aconteceu ou não, ele vai usar uma construção Did the parcel arrive yesterday? O pacote chegou ontem. Agora, se o falante sabe que o pacote chegou, mas quer detalhes sobre isso, ele vai usar um WH interrogative, uma WH interrogativa. Ele vai falar Which parcel arrived? When did it arrive? Qual pacote chegou? Quando chegou? E se o falante tem certeza de quando chegou, onde chegou, mas que é só uma confirmação daquilo que o falante já sabe, ele vai usar uma tag interrogative. Tá aqui uma tag question, uma pergunta tag, que é The parcel arrived yesterday, didn't it? Didn't it? Então essa é a tag question. Diferentes formas, diferentes funções, na verdade, né? Funções pragmáticas, funções, diferentes utilidades. Né? A gente muda a pergunta conforme o efeito que a gente quer dar. Esse daí é o ato de fala, que está na página 101. Simbora, capítulo 5, gramaticalidade. Do que ele vai falar nesse capítulo? Ele vai falar de gramaticalidade, magna sintaxe, construções no inglês. Ele vai perguntar, essas nossas intuições sobre gramaticalidade, elas são confiáveis? Ele vai falar de poder linguístico e gramaticalidade. Finalmente, ele vai falar das limitações que os falantes têm em termos de conhecimento de gramática, em termos de intuição. Quais são as limitações da nossa intuição e do nosso conhecimento gramatical? No miolo ele vai falar de cláusulas relativas, mais especificamente, vai falar de julgamentos de gramaticalidade. Quando a gente diz isso é correto ou incorreto, a gente na verdade está dizendo se uma coisa é gramatical ou não. E mais ainda, a gente está dizendo se uma coisa é gramatical ou não na norma culta da BNT para textos escritos, a norma padrão da língua. Então, como que a gente pensa sobre variações na língua quando a gente está fazendo julgamentos sobre uma coisa ser gramatical ou não? Mudanças na gramaticalidade, mudanças na língua. E é isso, eu não acho que ele vai ter uma conclusão de resumo.
Tem sim, página 139. Ok. Então a conclusão desse capítulo é: concluindo essa discussão, a gente volta para esse linguista chamado Sampson e a declaração dele de que é impossível a gente fazer uma distinção, uma divisão. É impossível fazer uma divisão entre sequências de palavras que nunca têm um uso e sequências de palavras que atualmente não são usadas, mas vão poder ser úteis no futuro. E ele falou, olha, isso é muito verdadeiro, o Miller disse, mas em que sentido isso é relevante para o conceito de gramaticalidade? Aí ele falou que a última estranheza nesse conceito, além dos problemas que a gente falou no começo do capítulo, é que gramaticalidade não varia somente com relação a quem fala uma língua ou outra, mas ele varia diacronicamente, né? Varia de acordo com o tempo. Conforme o tempo passa, ele varia até dentro da vida, durante a vida dos falantes. E, de fato, o português mudou um pouco desde da década de 90 para cá. E aí ele vai falar que o reavivamento da construção middle construction cara, eu não sei no português, mas existe uma construção que chama the middle, a construção do meio. Então as construções do meio e o uso de acesso como um verbo transitivo são apenas duas das duas características do inglês que se tornaram gramaticalizadas durante os últimos 25 anos. O que é interessante, então ele está falando, olha, nesses meus 25 anos de pesquisa, duas construções aqui passaram a ser consideradas gramaticais da norma culta. E ele falou, a gente não deve inferir dessas mudanças que gramaticalidade só é baseada em areia, em vapor, que não tem um chão firme no qual se basear. O autor desse livro está ciente da experiência dele e da experiência de editores de livros nos últimos 40 anos, que essa intuição dele é correta, a intuição que ele tem sobre o tempo que leva para determinadas construções se tornarem corretas. Ele falou, olha, pelo menos falando de inglês, o Miller, né, esse autor aqui, faz parte de uma comunidade. Ele falou, ele como autor, eu faço parte de uma comunidade de pessoas que usam o inglês britânico e que foram muito bem educadas, né, ele está dizendo. E é nesse sentido que uma linguagem ganha estabilidade. Mas, obviamente, há muita variação sincrônica e diacrônica. E essa variação ela acaba se refletindo nas intuições sobre o que é gramatical e o que não é. E aqui eu acho bem legal esse reconhecimento, né? Aqui um acadêmico, um linguista reconhecendo que o ponto de vista dele é muito privilegiado, que as intuições dele do que é gramático e do que não é tão altamente relacionadas ao meio acadêmico onde ele se encontra. E é legal ver um linguista reconhecendo isso e não sendo purista, né? Não sendo elitista nesse sentido.